Eu estou visitando essa obra aqui em Curitiba, que foi projetada a sua estrutura por uma engenheira aluna minha e também foi executada, está sendo executada na verdade, por um engenheiro aluno meu. Então é uma obra que tem bastante relação comigo, digamos assim. Já visitei ela num outro momento, tem um outro vídeo aqui no canal em que eu vim num momento em que ainda estavam algumas estruturas, né, como as vigas, armaduras aparentes, e agora eu estou visitando novamente para ver o resultado quase que final. Ela está na parte de acabamentos, mas ainda não está 100% finalizada. E aí eu aproveitei essa oportunidade para responder essa pergunta a respeito dos acabamentos. Então vamos entrar, sair desse sol para eu tratar dessa questão ali dentro. Você ainda constrói com tijolo? Bom, a resposta mais simples e direta é: a parte de acabamentos acontece exatamente da mesma forma que na alvenaria convencional. Uma obra de EPS acabada, rebocada, na sua etapa cinza, como nós chamamos, ou na sua etapa bruta concluída, onde você tem a obra toda rebocada, é como se ela fosse de alvenaria. Se você chamar qualquer pessoa para verificar essa obra, inclusive engenheiros que virão bater na parede, olhar, que tem um olhar mais crítico, nem perceberão que é uma obra de painel monolítico em EPS, a não ser que já tenha um profundo entendimento sobre o sistema. Eu conheço batendo na parede que é EPS, mas um leigo qualquer, ou até mesmo um técnico que não tem familiaridade, experiência com o assunto, não vê qualquer diferença, é uma obra de alvenaria. Então toda a diferença está no processo estrutural, no sistema estrutural e na etapa até chegar na parte cinza. Depois disso, os acabamentos é tudo igual. Agora está fazendo aqui a parte de massa acrílica, massa PVA, o pintor está ali num cômodo fazendo um lixamento para depois vir pintura. Nessa etapa não há nenhuma diferença. A questão do forro de gesso também, absolutamente nenhuma diferença. Algumas dúvidas surgem com relação a pendurar móveis, né? Pode pendurar móveis, quadro. Já me perguntaram muito em comentários nos meus vídeos, especialmente lá no Instagram. Posso pendurar como é que chama, de rede? Pendurar uma escápula na parede para pendurar uma rede, eu não vou cair, não vai arrebentar? E essa é de fato uma pergunta válida, né? Porque gera essa curiosidade nas pessoas, afinal de contas nós temos aqui a utilização de isopor. Mas nas paredes de EPS a estrutura realmente está nas camadas de argamassa e malha, né? Nós temos uma parede de concreto armado com miolo de isopor. Então quando você vai fazer uma furação, né, com uma furadeira na parede para pendurar móveis ou outra coisa qualquer, você vai fazer a bucha ancorar nessa argamassa estrutural, que é muito mais forte do que o reboco do tijolo convencional. Quando você fura uma parede e ela é de tijolo, se você já teve essa experiência, você há de concordar, você vai furando ali até que ela dá aquele soco porque ela entra no buraco do tijolo. Então, de fato, a bucha só fica numa casquinha de tijolo e mais um reboco com cal que não é estrutural. Aqui não, aqui nós temos 3,5 cm de argamassa estrutural e mais a malha de aço ao longo de toda a parede. Então, você pode pendurar um caminhão que não vai ter problema com relação a isso. Uma outra pergunta em relação à habitabilidade, digamos assim, à usabilidade de uma edificação em EPS, diz respeito à questão de incêndio. Como que fica? Se é isopor, vai derreter, a casa cai? Em primeiro lugar, a casa não cai, não há problema com relação a isso, porque como eu acabei de dizer, a estrutura não é o isopor. Ainda que pegue incêndio em algum cômodo da residência, ainda que esquente tanto a ponto de só pelo calor transmitido pela parede o isopor derreter, não vai afetar em nada a estrutura. Pelo contrário, o isopor presente dentro das nossas paredes de EPS são, na verdade, um grande benefício, um grande contribuidor para ajudar a inibir a transmissão de calor entre os cômodos. Por exemplo, se num determinado escritório na sua casa pega fogo ali nos livros, né, e assim por diante, se for tijolo, ele vai transmitir muito rapidamente esse calor para o cômodo vizinho e só por essa quantidade de calor pode ser que comece a pegar fogo no cômodo vizinho. Se a parede é de EPS com miolo de isopor, que a gente sabe que é o melhor isolante térmico que existe, isso não vai acontecer. Então não há essa transferência de calor entre as unidades, ainda que pegue fogo. Então, numa situação de incêndio, uma casa de EPS é muito mais segura do que uma casa de tijolo convencional, porque ele aumenta a possibilidade, ou o tempo de fuga, ele demora muito mais a transmitir o calor
ao longo da edificação como um todo. E no que diz respeito às demais etapas, como a colocação de pisos, pedras, revestimentos, de modo geral não há absolutamente nenhuma diferença em relação ao sistema convencional. A colocação das esquadrias, né? Algumas pessoas perguntam das portas e janelas, algumas têm que fazer um parafusamento, né? Contramarco, como é o caso aqui que está sendo utilizado. Como é que fixa as esquadrias? Também não há diferença nenhuma, até porque na região das aberturas, seja portas ou janelas, tem uma região maciça que é feita uma região de requadro, geralmente em torno de 4 aos 5 centímetros, depende de quanto a equipe de obra está acostumada a deixar. E se for necessário mais, para depender de um caso específico de esquadria, você pode deixar uma parte mais espessa de argamassa maciça, né, para poder fazer a fixação lateral das aberturas, das esquadrias. Então, não há dificuldade nenhuma em relação a isso. Gostou desse vídeo? Ajudou a esclarecer algumas questões relacionadas a acabamentos em obras de EPS? Dá uma curtida aí se você gostou, compartilha com quem você acha que vai gostar e se tem alguma sugestão de conteúdo ou dúvida a respeito deste mesmo, comenta aí que eu respondo todos vocês. Um abraço!